Muito bom! No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre emagrecimento sem flacidez. Às vezes você já perdeu um peso aí, você já está numa caminhada, já está numa dieta, já está num treino e tal, só que você começou a sentir que a pele ficou mais molinha, que já está desconfortável. Inclusive isso é um limitador para algumas pessoas. Eu vejo aqui em consultório a mulher, às vezes, ela começa a emagrecer, ela sentiu que ficou um pouquinho flácida, ela já tem medo, já volta a comer, já não consegue progredir nesse emagrecimento porque ela se sente desconfortável. E eu entendo ela, porque olha só, eu lembro de um dos campeonatos que eu fui participar, nem lembro se eu cheguei a pontuar, classificar nele, mas foi uma preparação muito puxada. Foi, nossa, muito difícil. E aí, quando você vai emagrecendo, que nem eu fiz, vai perdendo gordura e tal, beleza, daí eu lembro que naquele campeonato específico, antes dele, acho que eu fui viajar, ou após ele eu fui viajar, e aí tiraram uma foto. Tava eu, tava minha esposa, meu filho, aí tiraram uma foto assim, e eu tava sorrindo e o rosto tava tudo marcado, assim, sabe? Tudo afundado. Pô, eu achei aquilo que eu falei, cara, não tá legal, tipo, foi a primeira vez que eu falei, eu acho que isso aqui não tá legal pra mim, sabe? E aí eu fui aprendendo a como perder gordura sem de fato chegar nesse nível de flacidez. E de fato foi uma flacidez do rosto, mas poderia ser do abdômen, poderia ser de outros lugares. E é muito interessante porque essa dead face, né, esse rosto mais caveira, também é um limitador para as mulheres. É comum, a mulher chega no consultório, daí tem a primeira barreira, ela começou a emagrecer, aí ela vem falando, eu tô sentindo que tá um pouquinho mais mole e tal, será que é normal? Isso é um ponto interessante a gente conversar. Aí beleza, daí ela passa essa fase, começa a ficar legal, só que daí de repente o rosto, elas falam, ficou com o rosto de doente. Tem como atravessar isso, tem como fazer de modo certo. De tantas as vezes que eu já sequei, acho que eu sei o caminho para te passar. Inclusive, talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, já fiz muita gente ficar, ou ganhar massa magra, perder gordura, ou emagrecer, é muita gente mesmo, né? Ao longo, são 13 anos trabalhando com isso. Então acho que dá para compartilhar um conteúdo legal contigo, então já aproveita para se inscrever no canal em qualquer momento que fizer sentido para você esse conteúdo, você já fala assim, pô Dani, eu vou me inscrever aí porque eu gostei, e já deixa o like da confiança. Esse like me ajuda muito, para mim é muito importante. Se até o final do vídeo você falar, pô, não valeu a pena, aí você tira o like, não tem problema nenhum. O primeiro ponto que eu toquei ali, e é legal a gente conversar, é que você começa emagrecendo. E aí você começa a ficar um pouquinho mais molinha a pele. O que acontece? Na estrutura entre pele e músculo, você vai ter uma conjunção ali de gordura e de água também. E os primeiros passos do emagrecimento, por vezes, é perder uma retenção de líquido. Aquela pessoa que às vezes na primeira semana perde 3, 4, 5 quilos, normalmente é de retenção. E junto com essa retenção extracelular, também tem aquela que é dentro, basicamente do músculo ali, né, que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. Então, às vezes, o músculo também está muito cheio. Aí, a gente chama de glicogênio muscular, né? Aí essa pessoa vai lá e começa a emagrecer, mas na hora que ela emagrece, você vê que ela perde essa retenção de líquido e aí essa retenção deixava a estrutura durinha, certo? Pô, você pegava na pele, a pele parecia que estava durinha. Você perdeu essa retenção, aí eu às vezes perdeu um pouquinho de gordura, aí a pele fica mais molinha e as meninas acham que isso é flacidez. De fato, quando você vai ganhando peso, você vai estendendo, vai distendendo a pele e automaticamente, quando você vai emagrecer, ela vai voltar, só que ela não volta na mesma velocidade. E aí ela vai ficar um pouquinho mais molinha. E olha só que interessante, você sabe, quem já é aqui do canal mais tempo já sabe, né? A minha base aqui é sempre buscar o máximo da verdade possível dentro do que eu faço, dentro do consultório. E às vezes não tem muito o que fazer, cara. Vamos dar um exemplo. A pessoa a mulher, na sua adolescência, na sua infância, já tinha uma característica de ser mais gordinha. Aí ela passou para a fase adulta. Ela não se cuidou, então ela já tinha um certo sobrepeso, já chegando talvez no MC30 ali de obesidade para frente, beleza. Aí ela vai lá, um exemplo, engravida. Ela engravidou em cima daquele sobrepeso. Pô, ganhou mais sabe Deus quantos quilos. Normal seria uns 11 mais ou menos. Aí, só que ela exagerou, bateu uma ansiedade, ficou mais estressada, aconteceu N fatores ali. Aí o que ela faz?
ganhou 20 quilos na gestação, 25 quilos na gestação. Minha amiga, essa pele esticou tanto, que aí já, na verdade, já não é mais uma flacidez, já é uma pele sobrando ali, entende? Quando tá nesse nível, você pode emagrecer, você pode melhorar bastante, pode reduzir consideravelmente a tua circunferência, mas voltar a um estado talvez melhor do que o original, não tem como. Então não dá para te iludir. É bom trazer isso à luz, porque às vezes você está investindo em procedimento estético, está investindo, né? Tá buscando isso daí e não vai chegar onde você espera. Às vezes é melhor ir daí já direto no médico para talvez fazer uma cirurgia que controle isso, que venha de forma mecânica, retirar aquilo ali, às vezes fazer uma retirada de pele e tudo mais. Consegue entender que aqui é só uma base de realidade, porque uma coisa é você pegar uma pessoa que tem uma pelezinha flácida, que, pô, um exemplo, né? Nunca teve gestação e tal, deu uma engordadinha, voltou, uma coisa é você arrumar isso, outra coisa é você arrumar um negócio que já veio de longa data em cima de um sobrepeso. É outra coisa, pode ser que ajuste? Pode ser que ajuste. Pode ser que teu corpo volte, a elastina ali, enfim, né? Toda essa estrutura da pele volte, mas quem vai me dizer isso é só quando eu estou com a pessoa, quando eu estou fazendo o protocolo dela, quando eu estou observando ela de perto, aí eu consigo dizer, isso volta, isso não volta. Quando é nesse caso de esticar demais, aí é só com cirurgia mesmo, né? Mas dado isso, o que você vai precisar fazer? O primeiro conceito que você tem que ter na tua cabeça, pô, Dani, eu quero emagrecer, mas para não ficar com flacidez, a melhor coisa que você tem é fazer um emagrecimento mais brando, mais leve, né, um déficit calórico mais baixo, e aqui, mais baixo assim, moderadamente baixo, não tão agressivo, porque se você fizer um déficit calórico agressivo, o peso vai cair consideravelmente, e nessa dele cair consideravelmente, você vai pegar e vai vir a flacidez, como eu expliquei no início do vídeo. Beleza. Qual que é o grande problema de fazer um déficit calórico moderado, às vezes um déficit calórico leve, assim, né? Aquele que, pô, é 200, 300 calorias de déficit calórico, que seria excelente para a gente ir reduzindo o percentual de gordura, sem perder tecido muscular, né? O problema disso é que a maioria, não vou generalizar, mas a maioria, grande maioria não consegue seguir a dieta, principalmente no final de semana. Durante a semana, ela consegue seguir bonitinho, né? Salvo exceções também. Beleza, você consegue seguir bonitinho assim, aí final de semana extrapola. E o final da coisa é um saldo calórico. Aí ela vai lá, ela já tem uma taxa metabólica basal baixa, então o déficit calórico também, a dieta em si já estava apertada, de repente o que ela faz? Ela vai lá e dá um salto em calorias no final de semana, e aí nunca consegue chegar no emagrecimento de fato. Inclusive eu chamo o final de semana ele é mágico. Se você conseguir seguir a dieta no final de semana, você vai ver que na segunda-feira parece que teu físico amanhece deslumbrante, parece que ele tá a coisa mais linda do mundo. Então, final de semana, para você que quer emagrecer, para você que está num projeto fitness, seja emagrecer, seja ganhar massa muscular, enfim, qual seja o seu objetivo, ele é muito importante. Se você conseguir se concentrar no final de semana, você vai ter resultados incríveis, né? E beleza, aí uma vez que você passa desse contexto, que você, pô, tá bonitinho, cheguei no final de semana, tudo legal, a gente entra num outro ponto. Veja, antes de passar para o próximo ponto, às vezes eu tenho que ficar compensando isso com as pacientes. Eu tenho que ficar puxando a dieta durante a semana, porque eu sei que ela vai fazer refeições livres, vai furar o final de semana, e aí eu fico tentando compensar. Isso vira um bolo de neve, cara, que quase não tem fim. E como é que eu sei que vocês não seguem, né? Porque eu tenho um N amostral gigante aqui. O que é um N amostral? Quando você tem um número de pessoas ali para conseguir ter um dado, né? Eu tenho muitas pacientes. Graças a Deus eu me sinto muito bem sucedido na minha área, e melhor do que isso é que eu acompanho as pacientes semanalmente. É que agora eu não estou com o meu aplicativo do computador ligado aqui para mostrar na tela. Mas toda semana as pacientes me dão um feedback de como é que tá ali e tal. E cara, é impressionante assim, ó. Sei lá, de 100, 150 pessoas que respondam a esse questionário semanal, pelo menos uns 85%
é reclamando que não consegue seguir no final de semana, ou que teve que sair, ou teve que viajar, sempre reclamando em algum ponto específico. Seguiu a dieta, cara, não tem erro. Acho que essa daqui é a cerne da questão. Depois disso, a gente passa para a parte da musculação. A musculação, ela é progressiva. Você treina para poder treinar mais, tá bom? E olha só que interessante, eu iniciei o vídeo falando de uma competição de fisiculturismo. Você já parou para perceber que muitas vezes a pessoa está com um percentual de gordura extremamente baixo e ela não fica com flacidez? E o que a gente busca dentro disso, dessa competição, desse concurso de físico, né? É ficar com essa pele encostada lá no músculo, sem água extracelular aqui, ó, a pele encostada no músculo. Quanto mais a gente conseguir encostar essa pele no músculo, melhor. Ó. Só que veja, se você pega e você consome demais esse músculo, você pode puxar a pele, mas sempre vai ficar meio flat. Então tem que ter músculo cheio para ele encostar nessa pele, para então aparecer definição. Legal, esse é o conceito básico para a gente eliminar essa flacidez. Veja, vou trazer para a sua realidade. Muitas vezes você nem come proteína da forma adequada e aí você nem treina musculação e nada. Só que você começou a fazer uma dieta que ela é normoproteica, ou seja, você já consome os níveis adequados de proteína para você. E junto com isso, a alimentação, tudo bonitinho, faz com que você melhore esse músculo, mesmo que você ainda não deu estímulo nele, melhore e a pele já fica mais encaixadinha, você já olha assim, já fica com mais formatos, talvez até de tônus. Então, para você conseguir diminuir essa flacidez no geral, você vai precisar ter massa muscular. Só que na mulher o desenvolvimento muscular ele é muito lentificado, então tá entre você ter uma manutenção e um desenvolvimento, mesmo que mínimo, e então uma redução desse percentual de gordura. E para isso a musculação é muito importante. E por que eu digo que muitas vezes você precisa entender que você treina para poder treinar mais? Porque veja qual que é a linha de raciocínio de uma musculação. Ir até a falha. Se você vai até a falha, você se sente frustrado porque você acha que você não conseguiu chegar onde deveria. Mas você chegou porque era até a falha, então você falhou. Que filósofo, né, cara? Deixa eu tomar uma água aqui. Beleza. Então, e por que eu digo isso? Porque eu vejo vocês aqui, a grande maioria, me respondendo nos questionários, não estou conseguindo progredir carga. Calma, que a mulher não funciona que nem o homem. Não tem um salto de desenvolvimento semana por semana. Às vezes você precisa ganhar mais resistência no treino, às vezes você precisa ganhar condicionamento, ou seja, entre uma série e outra você conseguir se recuperar mais rápido para fazer a próxima série com a mesma qualidade. Então tem N fatores assim. E, por vezes, tem que encaixar na sua rotina. Pô, Dani, eu tenho 40 minutos para treinar. Eu tenho uma mulher em casa, eu sou marido, tô com a minha esposa desde 2015. Então, cara, são 11 anos, 25, 26, são 11 anos que eu acompanho diariamente uma mulher. Então, eu sei que é rotina da vida, agora criança, é trabalho, é curso, é coisas de igreja, é aquela correria gostosa, é vida. Então, às vezes, minha esposa hoje está indo treinar às 5h30 da manhã. Por quê? Porque se ela deixar, mesmo que ela trabalhe comigo e tal, e tenha tempo disponível, se deixar, ela vai colocar todo mundo como prioridade e ela não vai treinar. Então eu falei assim, por que você não vai às 5h30? Porque eu ia às 5h30 e ela tentava ir depois. Eu falei, vai antes, porque daí o Piá não acordou ainda, você consegue ir, eu vou depois. Beleza? Beleza. Então, com essa correria, às vezes eu tenho que ajustar o treino até o tempo que você está indo. Pô, é 30, 40 minutos que eu posso, 50 minutos que eu posso, não importa. Quanto menor, inclusive, quanto menor é o tempo de treino, mais frequência eu preciso na semana. Tenho várias pacientes que vai 3 vezes na semana. Beleza, ela foi 3 vezes na semana, só que ela me dá tipo 1h30 por sessão de treino. Então eu consigo fazer um negócio bem elaborado, que daí ela aumentou o volume do treinamento, automaticamente vai melhorar ali a capacidade de intensidade dela e ela precisa de mais tempo de descanso. Perceba, a musculação ela vai ser muito importante. Agora, a distribuição dos exercícios ela fica muito particular para você. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com as pacientes sempre separando entre inferior, superior, inferior, superior, assim sucessivamente. Só que a grande maioria tem dificuldade no desenvolvimento de glúteo e também acumula muita gordura no glúteo, até porque é uma reação fisiológica da própria mulher
dentre os hormônios. Então você pega ali estrogênio, já vai gerar as características femininas da mulher, obviamente. E aí isso faz com que acumule gorduras de forma pontual no físico da mulher. Então, por exemplo, no seio. Ah, Dani, eu não gosto daquele negócio que fica aparecendo aqui no sutiã. Tudo bem, cara, mas daí você vai ter que brigar com o criador, porque é uma gordura da mulher. Aquela bananinha. Beleza, ali ainda dá pra gente melhorar bastante. Ah, aqui muitas vezes eu vejo que é uma postura, porque a menina fica assim com o ombrinho pra frente, aí ela vai marcar aqui, certo? Já vi menina que melhorou bastante o peito. Aí a gente só arruma a postura, pô, sumiu. Então às vezes é uma questão postural também. A postura fala muito sobre a pessoa também, né? Logo, a região de glúteo é mais difícil de atuar. Aí, que também, essa gordura glúteo-femoral ali, ela já é uma característica feminina, tudo bem, mas dá pra gente acessar no treinamento. Beleza, a gente acessa no treinamento, conseguimos desenvolver o glúteo, conseguimos desenvolver o posterior, conseguimos pegar aquelas fibras caudais do glúteo que tira aquela bananinha. Só que aí entra uma questão de expertise do treinamento, que aí é outra pegada, mais difícil também. Mas nós treinamos para poder treinar mais. Muitas vezes, vocês que me acompanham no Instagram, vê lá eu postando. O pessoal fala, nossa, Dani, você acredita de mim no treino? Sim, porque se eu passar um treino que você consiga fazer tudo certinho na primeira semana, significa que ele vai ficar leve em 4 semanas. E eu troco o treino das minhas pacientes de mês em mês, né? Cada 30 dias eu troco. Então eu preciso passar um treino que ao longo de um mês ela tenha a capacidade de executar, e não na primeira semana, porque senão ficou fácil para ela. Entendeu? É isso que você tem que pensar também. Logo, então, a musculação ela é uma prioridade, nós temos o emagrecimento gradual, é muito importante, o suporte proteico também é muito importante, o balanço nitrogenado positivo, ele é de suma e total importância para melhorar a flacidez como um todo. Então, o que acontece? Se você não come proteína de forma adequada, automaticamente você não está nem dando, entre aspas, nutriente para ter esse desenvolvimento na sua pele como um todo, certo? E junto com isso, você melhorar ali a questão do consumo do ferro. Às vezes a mulher na sua idade fértil não é incomum ter ferro baixo, deficiência de ferro, justamente por todo o ciclo menstrual que ela vem passando ao longo de alguns anos. E às vezes o fluxo menstrual é muito intenso, às vezes a menina tem uma comorbidade associada, por exemplo, uma endometriose, que às vezes ela fica muito mais do que o esperado, muitos dias em fluxo menstrual, isso derruba níveis de ferro, automaticamente afeta no tecido cutâneo, né? Então, vitamina C também ajuda ali no desenvolvimento da matriz celular. Cara, é um contexto, né? Até eu estava lendo um livro de um grande amigo meu aqui, e aí olha só que interessante, eu vou dizer o cardápio que ele sugere aqui para você, certo? Então, por exemplo, se você pegar ovinhos, uma dieta que eu passaria facilmente, café da manhã, ovos mexidos com queijo branco, às vezes você gosta ali de tomar um cafezinho com leite, frutas picadas, dá preferência daí no caso por uma laranja por causa da vitamina C, iogurte natural com granolas de castanha, super tranquilo também, carnes em tiras, ou seja, veja, sempre tem a proteína associada. Na primeira refeição, proteína, na segunda refeição, a própria proteína do iogurte, agora na terceira refeição, proteína de novo, aí saladinha ali, azeite de oliva para temperar, super tranquilo, lanche da tarde, vitamina de abacate, inclusive tá aqui, né? A vitamina de abacate com whey, leite ali também. No jantar aqui ele colocou creme de grão de bico com frango desfiado. Se você gosta, sucesso. Senão eu trocaria por um purezinho de batata aqui, ó. Super tranquilo. E à noite ele coloca a questão do colágeno hidrolisado. Eu já tive vários perrengues com ele sobre isso, porque assim, dentro da estrutura do colágeno, a estrutura de consumir o suplemento colágeno, nada diz pra gente com total certeza que se eu suplementar colágeno, vai passar por toda a degradação do primeiro trato digestivo e tudo mais. Boa parte já vai ficar até no estômago, inclusive, né? Porque a nossa estrutura tem muito colágeno ali para suportar o ácido clorídrico. Beleza, passou e tal, agora passou, veio para a corrente sanguínea. Será que meu corpo
vai colocar aquele colágeno que eu suplementei lá na minha pele? É uma pergunta muito interessante. Mas eu entendo, o Rodrigão, que é o autor desse livro, parceiraço, foi um mentor na nutrição para mim, inclusive, ele trabalha com a nutrição estética, então ele vai defender isso. Aí eu tenho uma outra premissa para esse caso. Imagina comigo aqui, se você for suplementar um negócio que relativamente é barato, hoje em dia tem muitas proteínas do colágeno, inclusive, né? É relativamente barato, não vai fazer mal para o paciente? Vale o teste. Pô, Dani, tomei, não senti nada de diferente. Tomei ele 6 meses, 3 meses, 6 meses, não senti nada diferente? Pô, aí troca, não tem problema nenhum. Vai muito da conversa direta com o paciente. Mas na dúvida, entre suplementar colágeno ou suplementar uma whey, eu vou com whey porque eu tenho certeza que daí eu vou estar te entregando proteína de fato que seu corpo vai usar. Inclusive, olha só que interessante, o colágeno também, toda a sinalização proteica, ela precisa que tenha uma certa demanda. Por isso que às vezes, se você for suplementar colágeno, suplementar whey, às vezes é até interessante colocar após o treinamento. É uma regra? Não, porque às vezes você vai comer logo depois, comer frango, comer ovo, comer proteína num total, mas a suplementação após o treino, por quê? Porque de forma mecânica, o próprio exercício já estimula a necessidade de uma reparação tecidual ali e com isso pode melhorar a pele também. Isso é muito interessante, né? Deixa eu só ver meus bullet points aqui, porque nós já falamos então da musculação, agora falei sobre a questão da dieta, falamos sobre emagrecimento gradual, a nutrição da pele. E tem coisas adversas também, né? Como, por exemplo, a própria exposição ao sol, fumar, mas isso daí eu sei que você não faz, né? E pra gente finalizar bem interessante aqui, se a gente te falar sobre a questão do efeito sanfona. Toda vez que você tem efeito sanfona, você deixa mais difícil e mais resistente a sua perda de peso. Beleza. Por N fatores, resistência à insulina, enfim, fatores de distúrbios metabólicos como um todo. Então, evitar isso. Perder o peso, cara, não volta para trás, não volta para trás. E para você aprender a seguir uma dieta a tal ponto de você falar, pô, cara, é interessante para mim e eu consigo seguir isso, você tem que ter uma dieta baseada em 3 pilares principais. Ela tem que ser nutritiva, afinal, tudo isso que a gente está falando é sobre nutrição. Logo, você tem que ter uma dieta saborosa, mas para você, não adianta eu passar os alimentos que eu gosto para você. Então, tem que ser os alimentos que você gosta. E logo, uma alimentação muito prática. Quando você encaixa esse tripézinho, é quando você tem aderência ao plano alimentar. E é isso que eu entrego para minhas pacientes na consultoria online. Na consultoria online, então, eu faço a dieta, faço treinamento e faço todo o suporte. Então, toda semana, toda quinta-feira, os pacientes me mandam feedback, sexta-feira eu dou uma devolutiva e assim, toda semana, se necessário, tem uma atualizaçãozinha, tem uma puxada de orelha, tem uma motivada. E aí eu vou acompanhando pessoa por pessoa. Se você quer saber mais como é que funciona a minha consultoria online, se você quer pegar e quer fazer parte do meu time, clica no primeiro link da descrição, vem falar com a gente aqui no WhatsApp e para mim vai ser um prazer te ver lá do outro lado da consultoria online, tá certo? Galera, um beijo para vocês, espero que tenha feito sentido, deixa o like e se inscreve no canal.